Olá, sejam bem-vindos ao Pode Jogar, podcast desenvolvido pelos alunos Bruna Lencini, Camille Froner, Elisa Ringmini, Isabelle Terra e Luiz André Alves, do curso de jornalismo da Unipampa. Vamos falar nesse podcast sobre futebol e o seu maior evento, que é a Copa do Mundo. Também contamos com matérias sobre como ela afeta o comércio local e 2 entrevistas, uma com o ex-jogador Elivelto Negregori e outra com o radialista e narrador Íbaro Rodrigues. A Copa do Mundo é uma competição internacional de futebol organizada pela FIFA a cada 4 anos e tem o Brasil como o maior campeão, com 5 títulos. Passou a ser realizada em 1930, com a primeira competição sediada pelo Uruguai. A escolha da nação sede é determinada em eleições feitas pela própria FIFA. A primeira Copa do Mundo contou com 13 seleções participantes. Nas edições de 1934, 1938 e 1950, foram 16, 15 e 13 nações, respectivamente. Já nos anos 1954 e 1978, a competição contou com 16 participantes. Entre 1982 e 1994, o número foi ampliado para 24 seleções. O modelo que existe atualmente, de 32 seleções, foi utilizado pela primeira vez na Copa de 1998 e permanece até 2022. A partir da Copa de 2026, a competição contará com 48 participantes. A Copa do Mundo, em seu modelo atual, organiza-se da seguinte maneira: as 32 seleções são dispostas em 8 grupos, cada qual com 4 equipes. As 2 primeiras de cada grupo classificam-se para uma fase eliminatória. Assim, as 16 classificadas disputam as oitavas, as 8 vencedoras vão para as quartas, as 4 vencedoras prosseguem para as semifinais e as vencedoras de cada semifinal disputam a grande final. Há também uma disputa pelo terceiro lugar travada entre as perdedoras de cada semi. Vamos agora para a entrevista com o radialista Íbaro Rodrigues, dono da Rádio Butuí, onde ele conta quando começou sua carreira como narrador de futebol, como funciona a preparação para narrar uma partida e suas experiências como narrador dentro de competições como a Copa do Mundo e outros campeonatos importantes. Um irmão meu era aluno no Colégio Estadual São Borja, no SENSB, de um professor que fazia um programa esportivo na Rádio Cultura. O meu irmão fala com esse professor hoje advogado em São Luís Gonzaga, professor Moacir Dornelles, se não dava oportunidade, o professor, como tinha essa falta, não, tem oportunidade, manda lá o garoto lá. Aí eu fui à Rádio Cultura, e chegando na Rádio Cultura, conversei com o pessoal da equipe esportiva, e na oportunidade me deram um gravador nacional, e para mim fazer uma espécie de teste. Aí lá no estádio General Vargas, que era de treino, ali onde é o parque esportivo, eu subo lá na cabine de rádio, e faço a narração, pego ali tudo, a narração de um treino da Sociedade Esportiva São Borja. E o Sidney Siqueira, para minha satisfação, acho que por um lance lá que eu narrei, tipo assim, o jogador Miller pega a bola, vai, tipo assim, deu um pouco de emoção naquilo ali. Eu me recordo como hoje, tinha uma banca analisando, como vocês, lá no TCC de vocês, tinha uma banca analisando ali, e ele disse, acho que aquele lance me salvou, ele disse, é mais ou menos assim, peguem esse guri, ou esse guri vai dar bom, tipo assim. E aquilo ali foi uma análise validando o meu teste. E aí me chamam para a Rádio Cultura. Gente, o narrador tem que se preparar. Por exemplo, vamos analisar que tivesse jogo hoje Brasil e Argentina, estádio do Maracanã. O narrador ele tem que começar. Alô, torcedor, estamos começando mais um trabalho da equipe tal, rádio, estamos aqui com a Rádio Cultura, estamos aqui com a Rádio Butuí FM e o Futebol Show começando aqui no Maracanã. Hoje tem emoção, tem Brasil e Argentina, e aí tu vai e fala a preparação. Estarão trabalhando a equipe esportiva com a narração do Íbaro, com os comentários e a participação da equipe esportiva da Butuí FM, com a Camille Froner, com a Isabelle. E aí tu vai falando de toda a equipe, e aí tu descreve o que vai acontecer ali, aí tu começa a movimentar, e vamos agora, a movimentação da equipe esportiva. Alô, minha amiga Camille, traga o time da seleção brasileira, o destaque aí, alô, minha amiga Isabelle, time da Argentina, como é que vem os hermanos, tal. Então tu tem que fazer um enredo, aí tu tem que se preparar, evidentemente, com o chamado roteiro. Isso aí é roteiro.
Tu não fala, aí, claro, grandes equipes organizadas, aí vem o roteiro, tu pega ali, ó, tu recebe uma lauda, o narrador tem uma lauda, ele vai até um ponto e chama assim, o destaque, aí tu entra lá com o destaque, entra uma musiquinha, não, tu é chamado roteiro, tem uma pessoa produzindo isso aí, produzindo e te passando, aí tu... Tem aqueles caras que são bons, entende? O Haroldo de Souza, os caras que tem tudo, Zé Carlos Araújo, os caras são bons, que tem tudo na cabeça, né? Não tem, mas aí tu faz o roteirinho ali, aponta ali. Muito bem. Depois dessa preparação, quando a bola vai rolar, tu tem que colocar, tu recebe a escalação do repórter. Mas tu já tem a escalação, ele tem a facilidade. Então o que tu coloca? Aí tu faz o imaginário, coloca na folha aqui o time de futebol. Por exemplo, o Grêmio ou o Internacional. Vamos fazer o Grêmio. Por exemplo, o Grêmio ali sai com o Breno, aí tu coloca aqui, já coloca aqui o Breno no gol, tá? Lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, aí tu distribui os jogadores como um campo. E aqui o Internacional, por exemplo, o Internacional que tu distribui aqui uma coisa. Tu coloca pé de arbitragem também, coloca tu aponta, tem um apontamento ali, porque tu vai olhar lá pro jogador e vai. Aí tu olha lá o jogador lá embaixo, lá o lateral direito, coloca no campo, como se estivesse no campo. Se você não for no estádio ainda, mas na televisão, você coloca lá o de cima, o lateral direito, tu faz essa colocação. Uma vez eu tive a oportunidade no estádio de Pacaembu de estar junto ao Silvio Luiz, da Bandeirantes, e do Roberto Rivellino. E até eu digo assim, poxa, o Silvio Luiz deve ter muita coisa na frente dele, escrita, produzida, porque ele tem muitos termos. Pelo amor dos meus filhinhos, uma série de termos. E aí eu chego lá e me impressiono, porque eu não tinha nada na frente dele, a não ser a escalação dos times, né? E eu digo, pô, esse cara é um monstro. E como realmente é, né? Muito obrigado, Íbaro, por ter nos recebido e aceitado dar esta entrevista. A agitação diária do comércio em São Borja recebe uma nova visão quando o assunto é Copa do Mundo. O Mundial de Futebol vem para mostrar que os brasileiros são os mais apaixonados quando o assunto é torcida. As lojas da cidade ganharam um colorido verde e amarelo e os vendedores, preparados ou não, tiveram que achar maneiras de seguir essa febre. Os mais jovens são campeões na procura de camisetas e bandeiras, enquanto lojas com público acima de 40 anos, como a Sem Preconceito, notaram menos clientes interessados em produtos temáticos, e sentem que os presentes de Natal ainda são o maior motivo das compras de fim de ano. Outras lojas, como a Top 20 e o Atacadão da Moda, disseram que as camisetas do Brasil são as maiores saídas. Por isso, era preciso várias reposições, já que esses produtos não paravam nas prateleiras. Essas pequenas épocas do ano sempre movimentam os comerciantes de um modo diferente. Mesmo que não tenhamos levantado a taça, o ano de 2022 veio para mostrar que a Copa do Mundo é o grande desafio dos comerciantes a cada 4 anos. Agora é esperar 2026 para podermos voltar a comprar a amarelinha e torcer para que o nosso time conquiste o tão sonhado Hexa. Vamos agora com o ex-jogador Elivelton de Gregori, que já participou de clubes na Arábia Saudita, Portugal e encerrou sua carreira aqui no Brasil, entender um pouco de como funciona a preparação física e psicológica de um jogador em dias de grandes jogos decisivos. Não difere muito a preparação pela parte física de um jogo importantíssimo, um jogo menos importante. É óbvio que quando se joga um jogo importante, os cuidados para que os atletas cheguem nesse jogo importantíssimo se redobram, né? Por exemplo, jogos quarta e domingo, que no Brasil é muito comum. Se um jogo é muito importante no domingo, na quarta-feira costuma-se tirar alguns atletas que porventura estão mais fadigados, estão cansados, para evitar uma lesão, né? Jogadores, por exemplo, que estão com cartão, pendurados, enfim. Mas a parte física tem esse cuidado, de não colocar o jogador em risco no jogo no meio de semana, né? Por um jogo que não é tão importante, para ter esse jogador inteiro no jogo, sim, que é importante, entendeu? Então, eu diria que no modo geral, não tem tanta diferença a preparação em si, na parte física, né? Só mesmo alguns cuidados que os jogadores têm, evitarem de se lesionar para aquele jogo importante. Então, se o jogador está jogando
quarta, domingo, provavelmente que no jogo anterior ele é poupado para chegar inteiro com mais, e consiga desempenhar num ritmo muito mais alto no jogo, que é importante. Eu diria que a parte psicológica não é importante só na preparação em si, né, de um grande jogo, uma grande disputa, mas no geral a parte psicológica ela é muito importante. Eu diria até que muitas vezes ela é até mais importante do que a parte tática, técnica do jogador de futebol. É um combo de coisas que fazem com que o atleta esteja bem psicologicamente ou não. Então, se o atleta está mal fisicamente, ele acaba por não render muito, afeta o psicológico. Então, o atleta tem que estar muito bem psicologicamente. E é o grande diferencial de grandes atletas, que se vê em alto nível por muito tempo, porque esses atletas psicologicamente também são muito fortes. Então, a parte psicológica, sim, é determinante para o sucesso do atleta ou não. Né? Claro que muitas outras coisas podem interferir, mas sim, a parte psicológica é importantíssima, né? Hoje, grandes clubes aí já demonstram uma preocupação muito grande com isso, né? Já tem departamento específico para a parte psicológica, coisa que há um tempo atrás era bem mais difícil. Então, quanto antes isso é visto como importante para o atleta, clubes que já na parte na base já fazem esse trabalho com atletas desde pequeno, tende a ter um sucesso lá na frente, porque o atleta que já desde pequeno já sabe suportar a grande pressão de grandes clubes, de torcida, até mesmo daquele pressão familiar, muitas vezes para ter uma ascensão e tal. Então o atleta desde pequeno sofre essa pressão já, e se ele souber já desde pequeno tratar isso e saber suportar essa pressão no futuro, depois num grande clube, diante de grandes dificuldades e pressões e tal, psicologicamente ele também vai ter uma resposta bem melhor. Então essa preocupação é nítida hoje já, tu já vê grandes clubes aí já com atletas jovens já jogando como se tivesse a vida inteira jogando no profissional, porque a parte psicológica deles também está muito, muito forte. Então acho que é uma tendência aí a todos os clubes seguirem por esse caminho, já pensando não só na parte tática, física, técnica do atleta, e sim na parte psicológica, que é muito importante. Agradecemos o ex-jogador Elivelton de Gregori, que já jogou na Arábia Saudita, Portugal e que encerrou a sua carreira aqui no Brasil, pela participação no nosso programa. Agradecemos a todos que se disponibilizaram para participar do Pode Jogar, em especial aos nossos entrevistados, Elivelton de Gregori e Íbaro Rodrigues. Créditos aos alunos que produziram e editaram este programa: Bruna Lencini, Camille Froner, Elisa Ringmili, Isabelle Terra e Luiz André Alves, juntamente com a orientação do professor Alexandre Augusti.